Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Modo Turbo aí tá ativadíssimo para esse assunto importantíssimo aí, essencial para qualquer uma das nossas provas, né? Nós vamos aqui estudar a nova diretriz de hipertensão arterial sistêmica da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então é muito importante ficar atento, tá certo? Porque nós temos diversos materiais que falam sobre a hipertensão, mas sem dúvida o material mais cobrado aí nas nossas provas é aqui a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Até porque o material do Ministério, ele está bem antigo, né? Tem muito tempo que não atualiza. Então, uma outra questão que vem aí cobrando ainda o caderno 37. Mas, em sua maioria, nós vamos ter aí a Sociedade Brasileira de Cardiologia como relevante para as nossas provas de concursos e de residência. Beleza, gente? Então, ativa o turbo aí e vamos destrinchar aqui a 8ª diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia e Hipertensão, tá? Eu fiz uma visão geral, porque quem me acompanha aí há mais tempo sabe que eu gosto de estudar normas, né, materiais, manuais e legislações dessa forma. Então, eu gosto de ir lá no sumário, dar uma olhada o que é que tem de maneira geral, abrir as caixinhas no meu córtex cerebral e depois eu vou encaixando cada coisa no seu devido lugar, tá? Então, aqui no início, a diretriz ela faz um levantamento do conceito, né, de hipertensão, trazendo o valor de corte, né, de 140, maior ou igual a 140 por 90, e traz também critérios de epidemiologia, dados epidemiológicos relacionados à hipertensão, e de forma bem interessante aborda aqui os dados da Vigitel, a vigilância aí relacionada às doenças crônicas não transmissíveis, e mostrando aí no Brasil o que a gente tem relacionado à hipertensão. Depois ele vai trabalhar com a prevenção primária e fatores de risco. Isso é muito importante porque a essência do trabalho aqui da enfermagem consiste em diminuir os fatores de risco que são modificáveis, né? Orientar os fatores de risco que são aí não modificáveis, tá? E atuar exatamente nesse nível de prevenção primária, tá? Depois ele traz um pouco de fisiopatologia, associando aqui a pressão arterial elevada e o dano vascular. E ele traz medidas importantes para avaliar esse dano vascular, que a gente vai aqui destrinchar junto com você. Depois o diagnóstico e a classificação mudou de novo, né? 2020 mudou de novo. Aqui, pré-hipertensão, agora vai ser 130, né? A 139, 85 a 89. Pressão arterial diastólica e aqui em cima pressão arterial sistólica. Então, mais uma vez, o concurseiro, né, e o aspirante aí a residente já tem que ficar atento com as nossas mudanças, tá certo? Avaliação clínica e exames, então a gente faz um levantamento geral, né, do exame físico, o que é que tem que constar no exame físico desse nosso paciente, quais são os exames laboratoriais, exame de imagem, né, que inclui raio-x de tórax, ECG, também está junto aqui com essa avaliação global, tá? Estratificação de risco cardiovascular, então muito importante aqui esse nosso item, inclusive é atribuição da equipe de enfermagem fazer aqui a estratificação de risco cardiovascular. Metas terapêuticas, e aí a gente vai ter metas a depender exatamente da estratificação de risco, né? Quem é risco baixo, moderado, alto, aí vai ter metas mais exigentes para quem tem um risco alto. Aqui tem um item bem interessante da nossa diretriz, que é a equipe multiprofissional, que no outro ano, né, de 2016, na diretriz aí 7ª, o que a gente teve? Um parágrafo de equipe multiprofissional, ou seja, nenhuma significância. Nessa nova diretriz, a gente tem um capítulo, né, sobre a equipe multiprofissional. Ele aborda o enfermeiro, a importância do enfermeiro, a importância da consulta de enfermagem, a questão das atribuições da atenção básica desse profissional, nutricionista, educador físico. Então, ficou muito bacana aqui, né, as novas diretrizes com foco aqui mais humanizado, visando também aqui a espiritualidade, fatores psicossociais e aqui trazendo essa abordagem mais ampla das atribuições da equipe multiprofissional. Então, aprovei aí essas novas diretrizes com muitas mudanças importantes para a gente, tá? Depois a gente vai falar do tratamento não medicamentoso, que consiste em revisar aquilo que a gente já viu aqui, ó, de prevenção primária, tá? Então, repete as coisas, alimentação, como é que vai ser, dieta DASH, diminuição do álcool, né, a questão aí relacionada à atividade física, exercício físico. Então, a gente vai estar
atrelando aí a prevenção primária ao tratamento não medicamentoso, tá? Com alguns itens a mais. E aqui ela traz o tratamento medicamentoso. Nós vamos fazer um capítulo específico aí de cada antihipertensivo, quais são as suas classes, os seus exemplos, né? A ação farmacológica, os efeitos adversos, porque isso despenca em prova. Depois ele traz as condições clínicas associadas aqui à hipertensão, por exemplo, hipertenso e com insuficiência cardíaca, hipertenso e doença renal crônica, hipertenso e diabético. Então a gente vai estar aqui abordando algumas condições específicas conectada aqui com a hipertensão, tendo em vista que isso é muito comum de acontecer na nossa prática, né? O paciente ser diabético hipertenso, o paciente ter doença renal crônica, porque é um dos desfechos possíveis aqui do paciente hipertenso. Depois ele traz as categorias, hipertensão na gestação, na criança e no idoso, lembrando que a medida da pressão arterial no idoso, ela vai ter aí diversas alterações importantes, como a pseudohipertensão, aumento do hiato auscultatório, né? Enrijecimento dessa parede arterial, risco de desautonomia autonômica com aqui, né, uma hipotensão ortostática, doses do idoso de antihipertensivo precisa ser ajustada, então tem muito detalhe do idoso hipertenso aqui, tá certo? E a gente finaliza a nossa aula com hipertensão arterial secundária, que é aqui uma hipertensão com base causal já definida, um tumor, um feocromocitoma, né, uma coactação de aorta, uma doença de base, levando ao aumento da pressão, diferente da hipertensão arterial sistêmica aqui, idiopática, né, que não tem um fator causal ligado e ela é múltipla, né, múltiplos fatores que vão estar colaborando com o aumento dessa pressão aqui, quando a gente fala de hipertensão arterial sistêmica aqui, tá? Beleza, então vamos começar com o primeiro item, já que você já abriu as caixinhas aqui da visão geral. Vamos aqui para o primeiro item, conceito e epidemiologia. Então, primeiro, aqui a definição da hipertensão arterial, ela é uma condição que está dentro, né, de doenças crônicas não transmissíveis, tá? Lembrando que as doenças crônicas não transmissíveis representam 72%, né, aí alguns percentuais importantes para a gente, de morte do nosso perfil aí populacional no Brasil, tá? Dentro das doenças crônicas não transmissíveis, eu tenho as doenças cardiovasculares, eu tenho diabetes, eu tenho a doença neoplásica e tenho doença respiratória, né? Então, esses grupos aqui representam um importante indicador de mortalidade no nosso país, tá? Ok. E aí, dentro desse grupo das doenças cardiovasculares, a gente tem a hipertensão aqui, tá? A hipertensão é um fator de risco para doenças cardiovasculares, para a doença renal crônica, né? Então, assim, para o AVC. Então, ela vai ser uma importante informação, né, de mortalidade, a hipertensão, e colaborando com esses desfechos aí mais fatais, né, mais dramáticos, que vão ser aí representados principalmente pelo AVC e o infarto agudo do miocárdio, tá? Então, a importância das doenças crônicas não transmissíveis está exatamente no aumento desses indicadores aí de mortalidade no nosso país, tá? E a hipertensão arterial sistêmica, de maneira primária aqui, é uma condição multifatorial, né? Então, vão ter aqui influências genéticas, epigenéticas, genéticas, ambientais e sociais, tá? O impacto maior é ambiental e social, tá certo? O genético é importante, mas aqui as condições de estilo de vida vai ser muito mais decisivo, né? Então, aumento do peso, sedentarismo e outros fatores importantes aqui, o álcool, o sal, né, vão impactar no aumento desses níveis pressóricos, tá? O tabagismo em si, ele causa um enrijecimento arterial, tá certo? Ele é um importante fator de risco cardiovascular e a cessação dele não diminui a pressão, mas no conjunto aqui do contexto do tabagismo com outros problemas, né, e com a hipertensão, nós vamos potencializar a nossa doença cardiovascular, tá? Então, o tabagismo, ele entra aqui no contexto macro de doença cardiovascular, abrangido por essa nossa diretriz, ok? Caracterizada por elevação persistente da pressão arterial, né? Então, o conceito de hipertensão é exatamente isso aqui, elevação da pressão arterial. Quando a sistólica está maior ou igual a 140 e a diastólica maior ou igual a 90. Medida com a técnica correta em pelo menos 2 ocasiões diferentes, na ausência de medicação
antipertensiva. Se o paciente já está com medicação, é porque ele já é hipertenso, né? Então, aqui, ele vai representar para mim essa medida, né, na ausência de medicação antipertensiva, tá? E se ele está tomando medicação, a medicação vai falsear ali o valor, né? Então, por isso que a gente tem que olhar o valor da pressão para definir o diagnóstico sem estar em uso de medicação antipertensiva também. É aconselhável, quando possível, a validação de tais medidas por meio de avaliação da PA fora do consultório, por meio da monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é a MAPA, da monitorização residencial da pressão arterial ou da automedida da pressão arterial. É importante destacar, gente, que a 8ª diretriz ela traz uma realidade muito bacana para a gente, que é a discussão da telemedicina, da teleconsulta, da atualidade hoje que a gente vive diante da pandemia da Covid. Então, ele traz aqui uma necessidade do paciente fazer a sua própria automedida em casa, né? Porque ele está lá do outro lado da tela, né, o profissional, e o paciente está lá fazendo a medida, né, para poder verificar exatamente se a pressão está normal, né, está controlado ou se está alta, né? E aí, ele traz isso como um fator de discussão importante, e principalmente para a gente diferenciar a medida residencial da pressão arterial com a automedida da pressão arterial, né? Porque, assim, essa medida residencial da pressão arterial é uma técnica onde uma pessoa capacitada vai verificar essa pressão em horários pré-determinados, numa quantidade de dias também aqui pré-determinada. Pode ser o próprio paciente que vai fazer essa medida? Pode ser o próprio paciente, mas há uma estrutura, há uma organização na quantidade de dias, na hora que vai olhar, quantas vezes por dia, né? Então, é sistematizado, tá? A monitorização residencial da pressão arterial. Essa automedida, ela vai ser aqui feita pelo paciente, né? Sem essa estrutura formal, tá certo? Então, só para a gente não confundir uma coisa com a outra, porque diante da pandemia a gente está tendo muitas automedidas, mas isso não é a mesma coisa de medida residencial da pressão arterial, tá certo? A diferença está na sistematização. Uma é estruturada, sistematizada, e a outra são medidas aleatórias aqui, que o paciente vai fazendo à medida que o médico pede ou mediante ele mesmo querendo olhar aqui o seu valor de pressão, tá bom? Então, é importante que essas medidas sejam feitas para a gente, inclusive, estar aqui detalhando essa pressão, né, monitorando esse paciente, bem como identificando situações de hipertensão do jaleco branco, né, ou aqui uma hipertensão mascarada. Então, essas medidas em casa, elas favorecem aí essa análise comparativa, tá? Olha, primeira questão bem tranquila, e assim, eu quero deixar bem claro que o meu objetivo aqui com questões nessa aula não é treinar você, se você sabe, se você não sabe, não. É dizer, olha, isso aqui já é importante, isso aqui já cai em prova, depois você vai lá no nosso site de questões e bomba de questões, não economiza nas questões de hipertensão, porque isso aqui dispara em todas as provas, tá certo, gente? Então aqui o foco, ó, demos o conceito, vamos agora ver que o conceito cai em prova, como que ele cai, tá certo? Esse é o foco da gente aqui, beleza? Então aqui a primeira questão, ela fala assim: a hipertensão arterial sistêmica é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo, sendo um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. A hipertensão arterial em adultos é definida como? Então, qual é a definição de hipertensão, gente? Maior ou igual a 140 de sistólica, maior ou igual a 90 de diastólica. Mas, professora, tem as diretrizes americanas que falam 130 por 80 e agora? Olha, a Sociedade Brasileira de Cardiologia não deu nem bola, né, para essas mudanças aí da Sociedade Americana, né, da AHA, e disse que não vai mudar esses parâmetros por agora, não tem dados ainda robustos suficientes para poder mudar esses parâmetros, tá certo? Tanto a Sociedade Brasileira quanto a Sociedade Europeia se posicionaram contra aí as mudanças dos parâmetros estipulados pela AHA em 2017, ok? Nessa diretriz, na 8ª, ele até chegou a citar nessa questão aí que no futuro a tendência é que os valores para considerar a hipertensão haja uma diminuição, mas que por enquanto mantém esses parâmetros aqui até terem dados mais robustos nesse sentido, tá certo? Então vamos aí reforçar isso para que a gente fique bem tranquilo em relação a essa contextualização, né, das nossas provas aqui no Brasil, que vai ter como base exatamente essa atualização aqui, porque onde tem atualização a hashtag
tem questão, né? A gente usa onde tem número tem questão, onde tem atualização tem questão, onde tem exceção tem questão. Então, são coisas para a gente fazer exoftalmia, né? Atualizações, números, né? Que são aí muito relevantes para a gente, ok? Então, vou procurar 140 por 90, pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e arterial diastólica maior ou igual a 90. Beleza, tá vendo? Aqui é tranquilo, não tem problema nenhum nesse item, bem tranquilo, a gente já mata a questão, não precisa nem ler as demais, porque ali ela vai só mudar o contexto dos valores, tá? Beleza, entramos aqui na hipertensão vezes risco cardiovascular, tá? Nós temos um grande problema com a hipertensão, qual é? Ela não tem sintomas. E as pessoas, elas costumam tratar mediante a dor, mediante a detecção de alguma coisa que incomode, né? E nós temos aí um problema que não incomoda. Ela é assintomática aqui por um bom tempo e isso acaba impactando em aumentar o risco cardiovascular. Nós temos aqui, por conta da hipertensão, alterações estruturais e ou funcionais em órgãos-alvo. E aqui, essa nossa diretriz vai considerar órgão-alvo o nosso coração, o cérebro, o rim e os vasos. O que vai conduzir aqui esses problemas? Infarto agudo do miocárdio, AVC isquêmico, AVC hemorrágico, doença renal crônica, nefroesclerose, também está dentro das complicações aqui renais conectadas com enrijecimento arterial. E esse enrijecimento arterial já causa lesão também endotelial, aumentando aqui a formação de placas de ateroma, tá? Então, muito importante a gente conectar a hipertensão com todos esses problemas aqui. É o principal fator de risco modificável com associação independente, linear e contínua para a doença cardiovascular, doença renal crônica e morte prematura. Então, a hipertensão, gente, é aqui um fator que vai ser decisivo, tá? Se eu não controlar minha pressão, de fato, vai ser a bagaceira, tá? Associa-se a fatores de risco metabólicos para as doenças do sistema cardiocirculatório e renal, como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes mellitus, tá? E aqui a gente tem que referenciar e citar a bagaceira total de tudo, né? Que é a síndrome metabólica. Quando eu falo em síndrome metabólica, é um assunto que está em alta em provas de concurso, então fiquem atentos a isso, tá? Concursos, residências, porque a síndrome metabólica é a junção de tudo aí, né? É o aumento da pressão arterial, é o aumento da glicemia, é o aumento da gordura abdominal, com o aumento dessa circunferência abdominal, é o aumento do colesterol, LDL, é a redução do colesterol HDL, que é o colesterol protetor, tá certo? É o aumento do triglicerídeo. Então, junta tudo, mistura aí no liquidificador que vai dar a síndrome metabólica aqui conectada, tá certo? E a hipertensão tá dentro, né? Tá dentro do pacote, tá? Beleza, vamos agora verificar algumas coisas sobre a fisiopatologia para poder a gente avançar aqui na nossa diretriz, tá? Nós vamos saber a fórmula da pressão arterial. Isso cai em prova já, viu, gente? Então, o que é a pressão arterial? Pressão arterial é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. É muito importante entender essa situação, o que é débito cardíaco, o que é resistência vascular periférica, porque a gente vai ter aí medicamentos que alteram o débito cardíaco, medicamentos que alteram a resistência vascular periférica, e a gente precisa entender por que que esse medicamento é útil, por que que esse outro não é, mediante aqui o problema prioritário do nosso paciente, tá? Então, quando eu tenho o débito cardíaco, ele vai representar o volume circulante de sangue, e que eu vou calcular com base no volume sistólico ejetado, ou seja, o coração bateu, pá, quanto de sangue eu ejetei naquela sístole, né? Nós vamos ter ali o volume sistólico ejetado, certo? Vezes aqui a quantidade de vezes que o coração bate. Então, o meu débito cardíaco vai ser aqui o volume sistólico ejetado vezes a frequência cardíaca, tá? Ok, então débito cardíaco, volume sistólico ejetado vezes a frequência cardíaca. Essa resistência vascular periférica, ela tem a ver com a questão aqui da dificuldade que o vaso impõe ali ao coração para que ele se distenda e permita a passagem do sangue, tá certo? Então, quanto mais dura, por exemplo, a aorta, né, mais força o coração vai ter que fazer para conseguir colocar o sangue ali na artéria aorta que está enrijecida, por exemplo, tá certo? Ou seja, tá com essa resistência vascular aumentada. Então, vasoconstricção aumenta a resistência vascular periférica, tá? E aqui a nossa
vasodilatação, eu tenho uma resistência diminuída aí, tá certo? O que é bom? O bom é o equilíbrio. O bom é o equilíbrio, nenhuma coisa nem outra é boa. Porque se você tem aí uma resistência vascular periférica também diminuída, uma vasodilatação, né, os vasos lá tudo dilatado, também o sangue não volta, o coração fica lá parado no sistema circulatório e a gente entra em choque distributivo, né? Então é importante que a gente tenha um equilíbrio. E como que esse vaso vai ter o equilíbrio aqui entre a resistência vascular periférica para vasodilatar ou fazer vasoconstricção? Substâncias no nosso corpo que são liberadas aí, né? Como, por exemplo, angiotensina 2, que é vasoconstrictora, bradicinina, que é vasodilatadora, óxido nítrico, que é vasodilatador. Então, a gente vai ter aí diversas substâncias que vão entrar em acordo, né, em quantidades, para que a gente tenha uma resistência vascular periférica satisfatória para manter o sangue circulando, tá? Lembrando, claro, das catecolaminas, né, a nossa adrenalina, que faz aí uma vasoconstricção muito importante, ok? Beleza. Esse volume sistólico ejetado, que é aqui a quantidade de sangue que eu vou botar para fora a cada sístole, gente, ele vai depender aqui, ó, de várias coisas, né? Ele vai depender da pré-carga, da pós-carga e da força com que o coração vai bater, a contratilidade, tá certo? Essa pré-carga, ela depende de quê? Do retorno venoso, quanto de sangue voltou, porque se o vaso está tudo dilatado lá, não está voltando sangue para o coração, cadê o sangue para ir, né? Também não vai ter. Então depende dessa pré-carga, depende da complacência ventricular, então a capacidade do coração se distender para receber esse sangue, tá? E a lei de Frank-Starling diz exatamente isso, quanto mais eu consigo distender, né, o coração, né, maior eu consigo aqui abarcar a quantidade de líquido e mais força eu vou ter aqui na minha contração, tá? A pós-carga, ela tem aqui o diâmetro dos vasos sanguíneos ali como resistência à ejeção desse sangue, né, para vencer essa resistência. Então, a abertura e complacência dessas válvulas e resistência desses vasos ali é que vão conduzir aí os valores da pós-carga e vai depender disso para poder conseguir ejetar o sangue, tá? Tudo um equilíbrio aqui. E a frequência cardíaca, ela é influenciada pelo sistema nervoso autônomo, né? Então, eu tenho aí o nervo vago também irrigando, né, inervando, na verdade, o coração. E nós vamos ter aqui, quando há o estímulo do nervo vago, um aumento da liberação de acetilcolina, né? E aí a acetilcolina, ela vai aí ser responsável por diminuir essa frequência cardíaca, fazendo uma bradicardia. Quando a gente tem um estímulo dos receptores e da quantidade de agentes simpáticos, né, que tem a ver aqui com a adrenalina, então a gente vai aumentar essa frequência cardíaca. Lembrando que o coração, ele é autoexcitável, né, ele mesmo tem a capacidade de bater, só que a frequência cardíaca ela é controlada de acordo com esses nossos neurotransmissores e muitos medicamentos vão agir exatamente também aí, ok? E essa contratilidade, gente, é a força com que o coração tem para fazer a contração. Tanto que quando o paciente tem um choque cardiogênico, o coração está fraco, porque teve um infarto, porque teve algum problema específico aí no músculo cardíaco, né? Nós vamos ter aqui um prejuízo, né? Um prejuízo em relação a esse volume sistólico ejetado, vamos ter um prejuízo aí com relação a essa contratilidade, e isso vai prejudicar, causando uma queda, inclusive, da pressão arterial, levando a um choque circulatório do tipo cardiogênico, tá? Então é importante a gente entender essa fisiologia, fisiopatologia aqui do desenrolar da pressão arterial, para que a gente compreenda principalmente a parte dos antipertensivos, tá? Ok, dado essa introdução, conceito, né, falando um pouquinho da fisiologia, falamos um pouquinho já das complicações, vamos só botar no papel aqui, né, as complicações. Para o coração, quais são as complicações em que a hipertensão vai colaborar? A doença arterial coronariana, dentre elas eu tenho a angina e o infarto agudo do miocárdio, né? A insuficiência cardíaca, né, o coração ele pode evoluir para uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, uma das complicações da hipertensão, talvez aí uma das primeiras, né, frente aí antes de chegar na bagaceira aqui, é a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Quando eu malho o meu músculo, ele aumenta, né, meu coração vai aumentar. Só que o coração aumenta, isso é ruim, porque se o coração aumentar, eu não tenho uma perfusão cardíaca tão satisfatória com um coração tão grande, né, e eu não vou ter ele tão funcional também. Então, a hipertrofia do ventrículo esquerdo aqui também vai dificultar
a questão aí da parte elétrica conectada com a parte mecânica, ou seja, a gente vai ter um desenrolar ruim quando há essa hipertrofia do ventrículo esquerdo, quando ele tem que trabalhar com altas pressões para poder vencer a resistência periférica aí aumentada, tá? Então é importante a gente lembrar que isso pode gerar uma insuficiência cardíaca. Fibrilação atrial e morte súbita. No cérebro eu tenho acidente vascular, tanto isquêmico quanto hemorrágico, né? Aqui com fisiopatologias diferentes, mas os dois têm como fator de risco a hipertensão. E as demências, por múltiplos ataques isquêmico transitório, múltiplos aí AVCs minúsculos, a gente vai perdendo cognição do tecido aqui cerebral, levando a demências também, chamada de demências vasculares, tá? Uma das mais importantes, ok? No rim, eu vou ter doença renal crônica, com necessidade de terapia de substituição renal, ou a diálise peritoneal, ou a hemodiálise, né? Quando a gente chega numa clínica ou no hospital que faz ali o serviço de hemodiálise, você pergunta ali, a grande maioria é hipertenso, diabético e às vezes as duas coisas, né? Porque esses desfechos aí não são à toa, tá? Tem aí essa conexão por trás da hipertensão e do diabetes, tá? Sistema arterial. Então eu vou ter a doença arterial obstrutiva periférica, que vai também colaborar aí com o aparecimento de outros problemas, como por exemplo a úlcera arterial, né? E outros problemas de circulação periférica, tá? Vamos entrar agora nos fatores de risco para hipertensão arterial, tá certo? É tudo casado, fator de risco, prevenção primária, mudança de estilo de vida. Então nós vamos ter aí, né, várias vezes falando sobre esses itens durante a leitura da nossa 8ª diretriz aí, extremamente importante esse assunto. Isso não cai não, gente. Isso somente despenca, né, despenca com grande força. Então vamos aqui dar uma analisada frente aos nossos fatores de risco para hipertensão, tá? Nós temos aqui o impacto genético de 30% a 50%. Não é um valor pequeno, mas também não é um valor do maior possível, né? Porque a gente vai ter aí os fatores relacionados à parte de estilo de vida com uma significância muito alta. A idade. Eu tenho aqui um enrijecimento progressivo e perda da complacência das grandes artérias. Então, o paciente idoso vai ter aí como fator fisiopatológico o aumento da pressão arterial por conta desse enrijecimento e perda dessa capacidade de estender aqui os vasos, tá? Em torno de 65% dos indivíduos acima de 60 anos apresentam hipertensão. Então, é um fator de risco aqui que eu não posso fazer nada com ele, né? A idade não dá para mudar. Na 6ª década de vida, a gente tem uma inversão do risco cardiovascular por sexo, tá? Então, até 60 anos, 65, nós vamos ter aí a maior incidência em homens, tá? Depois disso aí, nós vamos estar conectados ao maior risco para as mulheres. O que é que eu perdi aqui? Perdi o fator de proteção conectado aí também às doenças cardiovasculares, que é aqui a questão dos hormônios sexuais, né? E aí, nessa pós-menopausa, nós vamos evoluir para vários fatores, né? Protrombótico, inclusive, e que vão potencializar as doenças cardiovasculares, ok? Etnia. Achei bastante interessante essa discussão aqui, principalmente os dados do Brasil, tá? Então, tá bem consolidado, certo? Que a população negra, ela vai ter aí um maior risco de hipertensão e de doença cardiovascular. Isso, de fato, já está muito pacificado na literatura. O que eu achei interessante dessa 8ª diretriz é que ele trouxe dados do Brasil recentes aí, né, do Vigitel, que é o sistema de vigilância aqui das doenças crônicas não transmissíveis, que liga para casa das pessoas e perguntam, né, sobre esses fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis. Aqui no Brasil isso não mostrou muita diferença, então 24,9% de negros para 24,2% dos não negros. Então observe que eu tenho aqui um fator de confundimento no país, né, porque nós temos uma miscigenação, uma mistura racial muito grande. Então isso acaba impactando em não trazer tantas diferenças aqui com relação a esses valores da população negra e da população não negra, tá certo? Mas, assim, em via de regra, qual é o grupo, a etnia que tem maior risco de doença cardiovascular e de hipertensão? A população negra, isso já é pacificado. Mas aqui no Brasil não teve dados tão divergentes, né? E a gente atribui a isso
a questão da nossa miscigenação. Sobrepeso e obesidade, com certeza, né, um fator de risco muito importante e muito sensível para redução da pressão arterial. Quando há, de fato, uma redução do peso, é nítido, é notório essa redução da pressão arterial. Na prática, a gente vê isso com muita facilidade e aqui na diretriz também tem uma tabelinha onde a gente fala do fator de risco aqui modificado e o que vai impactar, qual o percentual aqui de queda dessa pressão. E um dos maiores é a perda de peso, sem sombra de dúvidas, ok? Então aqui eu vou considerar para sobrepeso e obesidade o índice de massa corporal, no caso sobrepeso maior que 25, obesidade maior que 30, e a circunferência abdominal. Essa circunferência abdominal, aqui a gente traz como um impacto bem relevante, né, frente aí à nossa situação, porque ele coloca como a circunferência abdominal um sinal vital, coloca entre aspas aí um sinal vital, certo? Mas que a falta da medida mais frequente na prática clínica diminui aqui a sensibilidade, né, desse nosso indicador para comparações, tá certo? Então ele faz um alerta para que os profissionais de saúde passem a verificar com mais frequência a circunferência abdominal para que a gente tenha parâmetros de comparação da nossa população, tá certo? E aí é importante porque isso aí, onde vê isso, gente, a banca vai lá e crau, pega aquela informação ali, isso é de grande importância para a gente atentar para essas recomendações que a sociedade tem dito para a gente aqui para fazer a partir de agora, né, para a gente cuidar em relação a esses registros aí da circunferência abdominal, tá certo? Ok. A questão da ingestão do sódio também aqui é um outro fator importante, né, como fator de risco da hipertensão, e ele traz para a gente 2 gramas de sódio, o que equivale a 5 gramas de sal de cozinha. O que é o sal de cozinha, gente? NaCl, certo? Então, isso é o sal de cozinha. Então, isso, 5 gramas de sal, equivale aqui, ó, a 2 gramas de sódio, que é o Na, tá bom? Então, não confunde. Tem gente que diz, professora, eu já recebo direto essa dúvida no fórum, tá? Você que está assistindo aqui agora não vai mais para o fórum perguntar isso. Professora, mas peraí, é 2 gramas ou 5 gramas? Não entendi. Então, repara, sal de cozinha, NaCl, 5 gramas, que dá aproximadamente aí 2 gramas de sódio quando eu uso esses 5 gramas, tá? A população brasileira, ela consome muito sal. A comida em si, ela já é salgada e ainda tem um costume da população brasileira levar o sal, né, o saleiro à mesa. E isso acaba impactando no aumento desse consumo de sal aqui, muito exagerado, e que traz um impacto muito significativo nos indicadores de pressão arterial, tá? Então, medida importante, não levar o saleiro, né, para a mesa, evitar os consumos aí relacionados a alimentos industrializados, porque eles têm alto teor de sódio, para poder, inclusive, ser um fator de conservação desses alimentos, né, porque um alimento aí com um alto teor de sódio, ele vai causar uma desidratação das bactérias e vai inibir aí o crescimento bacteriano, ou seja, vai ter uma conservação maior desses produtos que são aí conservados com alto teor de sódio. Mas isso acaba levando para a gente aí, né, essa carga maior e que vai se somando a outros problemas em conjunto, impactando no aumento dos níveis pressóricos da população brasileira, tá? O sedentarismo, gente, que já é considerado uma doença aí, né, nós vamos ter os indicadores maiores em mulheres, né, em relação ao sedentarismo. O álcool, 6 ou mais doses ao dia, o equivalente a 30 gramas de álcool dia, vai ser aí acima disso considerado risco, ou seja, trocando em miúdos aqui em termos de tipo de bebida. Uma garrafa de cerveja, 600 ml, 2 taças de vinho, 250 ml, uma dose de álcool aqui equivalente de destilados aqui também, tá? 60 ml de destilado, 250 de vinho e 600 de cerveja são aqui as doses proporcionais. Acima disso, fator de risco para hipertensão, tá? E é dose dependente, quanto maior a dose, maior a conexão. Os fatores socioeconômicos, eles também têm impacto como fator de risco para hipertensão, e aí, dentro desses fatores socioeconômicos, eles chamam a nossa atenção para menor escolaridade,
e condições de habitação inadequada, além de baixa renda familiar. Aí ele traz outros fatores de risco, né, como, por exemplo, o uso de drogas ilícitas, principalmente as drogas simpáticas, né, aqui como a cocaína, anfetamina, e também o consumo de medicação sem prescrição, que a gente acaba sem saber que ela aumenta a pressão. Então eu tenho aqui um grande exemplo, que é o inibidor da monoamina oxidase. Isso aqui é um antipertensivo, já bastante aqui em desuso, até por conta dessa questão do aumento pressórico, e principalmente da dependência dele do aumento pressórico conectada com alimentos. Então, se a pessoa tem aqui o uso do inibidor da monoamina oxidase, né, e come produtos fermentados aqui como vinho, pão, queijos, carnes dessalgadas, se a gente come esses produtos aí e usa o inibidor da monoamina oxidase, a gente vai ter interação com a tiramina aí e vai aumentar a pressão de forma muito significativa, tá? Então, assim, ele já tem caído em desuso, esse nosso antidepressivo, justamente por esse fator de interferência com a tiramina, né, desses alimentos fermentados, e isso acaba impactando nos níveis pressóricos de forma exagerada, tá? Simpático mimético, medicamentos de ordem gerais aí, descongestionantes, como a fenilefrina, antidepressivo tricíclico, que aqui é do exemplo desse grupo, a imipramina, hormônios tireoidianos, contraceptivos orais, que também tendem, né, a aumentar, anti-inflamatórios, não esteroides, né, glicocorticoides, que aqui é o corticoide mesmo, ciclosporina, eritropoietina, drogas ilícitas, e aí ele traz como exemplo a cocaína, o cannabis sativa e a anfetamina, né, são drogas aí ilícitas que vão estar aumentando para a gente os valores da pressão arterial e às vezes a pessoa nem sabe. Então a importância de perguntar isso aqui é muito importante para a gente. Lembrando que os glicocorticoides, eles retêm sódio e água no nosso corpo e aí isso favorece o aumento do volume circulatório e aumenta a pressão, tá? Essa diretriz, ela trouxe também aqui para a gente a apneia obstrutiva do sono, um parágrafo específico sobre a apneia obstrutiva do sono, onde ela vai aqui trazer uma conexão entre graus leve, moderado e grave, e quanto maior a gravidade da apneia obstrutiva do sono, maior vai impactar em aumentar a pressão arterial. E aí, em 2016, ele trouxe para a gente esses novos fatores de risco e que na diretriz de 2020 estão novamente, né, conectados aqui, só que lá no capítulo da frente que vai estar, eu trouxe ele para cá para a gente juntar, mas lá no capítulo da avaliação clínica, ele vai referenciar esses novos fatores de risco, que são novos desde 2016, né, mas estão sendo repetidos em 2020 com o nome de novos, tá certo, gente? Então fiquem atentos a isso, como eu já dei aula de 2016 o tempo todo, e a gente está aqui também dando a de 2020, a gente está podendo fazer essa análise comparativa dos dados que tinha, que não tinha, né, e aqui avançando no entendimento mais macro e mais importante aí para a nossa compreensão desse assunto topíssimo de linha para a nossa prova, tá? Então aqui esses novos fatores de risco conectados com a hipertensão entra a glicemia de jejum entre 100 e 125, hemoglobina glicada anormal, né, e a gente vai ter aí parâmetros para considerar diabético acima de 6,5, né, mas acima de 5,7 a gente já vai dizer que é um fator aí de intolerância, aqui é importante, né, obesidade abdominal, conectando com síndrome metabólica, medida por meio da circunferência abdominal, casada aí com aumento de pressão, aumento de colesterol, né, aumento de triglicerídeos, diminuição do HDL, né, são fatores aí importantes para a síndrome metabólica. Pressão de pulso. O que é a pressão de pulso? É a sistólica menos a diastólica. E aí, se ela tiver maior que 65 em idosos, a gente vai ter também a consideração desse indicador como um fator de risco. História de pré-eclâmpsia, né? Então, a mulher teve o aumento pressórico aí na gravidez, isso há uma tendência de acontecer no futuro, né? De permanecer esses valores aí altos na idade mais para frente dessa mulher, né? Então, a história de pré-eclâmpsia é importante marcador. História familiar de hipertensão. Em hipertensos aí limítrofes, né? Eles trazem pra gente essa questão da história familiar também como desse grupo, tá? Ok. Agora vamos para a epidemiologia, tá? Cai em prova, Fernanda, esses indicadores, esses percentuais
Às vezes cai, viu, gente? Às vezes cai. Mas eu não fico me preocupando em gravar percentual, não, tá? Eu até costumo pular esses negócios de epidemiologia de percentual. Mas assim, por que eu trouxe nessa aula? Eu trouxe porque eu quero que você tenha uma visão geral, porque esse é um problema que está em crescente, né? É um problema que a gente está muito relacionado com a principal causa de morte, que é as doenças cardiovasculares. Então, vamos ficar mais atento a esse indicador. A gente não vai gravar de todo mundo, né, de todas as doenças, mas aqui da hipertensão eu considero pelo menos importante falar para você situar, né? Então, a doença cardiovascular é a primeira causa de morte, tá? E a hipertensão mata por suas lesões nos órgãos-alvos. Então, ela acaba sendo um fator intermediário, né? Eu vou ter aqui, ó, sedentarismo, o álcool, o aumento do colesterol, né? Eu vou ter aqui a questão de vários fatores de risco primários, né? Depois eu tenho o intermediário aqui, exatamente a hipertensão, e, por fim, o desfecho, que é aqui do que a pessoa de fato morre, né? Infarto agudo do miocárdio, AVC, doença renal crônica, né? Então, aqui são causas finais de morte, né? Porque a hipertensão, ela não vai estar lá no nossa declaração de óbito como primeira causa de forma muito comum, tá certo? Isso é muito pequena a quantidade de pessoas que de fato morreram por uma aqui crise hipertensiva de fato, né? Uma encefalopatia hipertensiva em percentual, isso aqui acaba sendo muito baixo em relação à declaração de óbito, tá? Mas quando a gente começa a ver a declaração de óbito, os fatores secundários, aí sim a hipertensão entra, porque aí na declaração de óbito tem a primeira causa, que foi aquilo que levou o paciente ali a óbito de forma mais imediata, e aí tem os fatores relacionados, e aí a hipertensão entra com uma quantidade significativa, tá? Então, vai matar mais a causa principal, como a lesão de órgão-alvo. E no Brasil, 21,4% faz aqui uma autodeclaração como hipertenso. Medidas da pressão arterial aferidas e uso de medicação antihipertensiva, pelos dados do SUS, 32,3%. Ou seja, muita gente não sabe nem que é hipertenso. Então, quando você liga para o Vigitel e pergunta, você é hipertenso, né? Aí a pessoa não sabe que é hipertenso. Aí quando você pergunta, você usa qual medicação? Ah, eu uso losartana, captopril. Ah, legal, né? Então você é hipertenso, né? Como assim? Então, observe que há uma divergência de dados de números de hipertensos na população, que autodeclara, né, aqui, por meio do telefone do Vigitel, e a quantidade de pessoas que de fato são diagnosticadas, que são ali relatadas nos programas, que está ali vinculado ao uso de medicação, né? Então a gente tem aí um aumento, né? E esse aqui tem um fator mais real, né? De quantidade de pessoas na população de fato que são aí hipertensos, tá? Prevalência de hipertensão foi maior entre homens, além de, como esperado, aumentar com a idade, claro, porque a idade é um fator de risco pelo enrijecimento arterial, por todos os critérios, chegando a 71,7 para os indivíduos acima de 70 anos. Ok, questão tranquila aqui para fator de risco, tá? De número 2, então questão da OCP 2019. Pedro, 50 anos, recebeu a visita domiciliar da equipe de saúde da família e relatou dor de cabeça e história familiar de hipertensão arterial. Ao verificar a pressão arterial, observou-se que Pedro apresentava-se hipertenso. É fator de risco para hipertensão? É bem comum essa pergunta, uma questão fácil, né, bem tranquila para a gente. Eutrofia, quer dizer o peso dentro do normal? Nada a ver. Tabagismo, aqui, prática regular de atividade física e alto consumo de hortaliça. A questão aqui da eutrofia, prática de atividade física e alto consumo de hortaliça são fatores protetores, tá? Para evitar aí a pressão arterial elevada. E o tabagismo, ele vai aqui ser um fator de risco muito importante para a doença cardiovascular e ele entra como fator de risco de maneira global, né? Junto aí com a hipertensão para a doença cardiovascular, tá? Ele entra na lista de fator de risco para hipertensão? Entra, tá? Só que na hora que a gente vai tirar o tabagismo, né, tirar o tabaco da pessoa e vai medir essa pressão mais vezes, a gente percebe o quê? Que não tem uma redução na pressão em si com a retirada do tabaco. Então, a gente vai ter aí essa questão para ser estudada, avaliada
no contexto das nossas provas, né, de como vai vir. O tabagismo é um fator de risco? Tá? Mas o impacto da retirada dele não vai diminuir de forma significativa os dados aqui da pressão, por isso a gente tem aí essa conexão do tabagismo para ser estudada de forma bem aprofundada, tá certo? Seguiremos no próximo bloco agora, trabalhando a prevenção primária aqui pra gente da hipertensão arterial. E como você tá aí, apertou o botãozinho aí do start, já situou do que você precisa para alcançar sua aprovação, sacrifício, dedicação, constância, motivação, disciplina, né? Então vem comigo no próximo bloco para a gente continuar com a nossa prevenção primária.